Muito bem, bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Tenho o prazer de estar aqui com você quase todos os dias, trazendo vários conteúdos sobre vários assuntos. No vídeo de hoje, eu trago aqui uma reflexão importante, né, para tentar responder a essa pergunta. E se Jesus não tivesse nascido, como seria o nosso mundo? Queria saber muito a sua opinião. Deixa aí nos comentários aqui no canal Refúgio Teológico, tá? Se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, entre em contato pelo telefone que está passando no visor. E se quiser descobrir outros produtos e outras informações também, é só entrar em contato com o WhatsApp, tá bom? Nesse vídeo, nós, portanto, vamos responder. E se Jesus não tivesse nascido, tá bom? Infelizmente, essa obra que vocês vê aí, né, onde eu extraí essa reflexão, ela não é mais editada pela editora Vida, né? Não está sendo mais imprimido, né? Infelizmente, né? Algo tão importante, um assunto tão vital, está deixando de existir por conta, muitas das vezes, porque nós não temos o prazer de estudar a palavra, o prazer de estudar teologia, o prazer de estudar história. E por conta disso, as editoras não publicam mais, os escritores não têm mais vontade de escrever, e assim a espiritualidade cristã tende a esfriar. Consequentemente, isso é uma falta do verdadeiro papel do cristão em disseminar o verdadeiro evangelho, tá bom? Então, que nesse vídeo a gente possa aí realmente, infelizmente, não ter essa obra em mãos hoje em dia, quem sabe daqui a algum tempo, né? Mas que esse vídeo possa te motivar a continuar na caminhada, dando força, energia, né, sabedoria e graça, tá bom? Para enfrentar os dias difíceis, né? E assim depois a gente conseguir ir no reino de Deus, tá bom? Então, para você, e se Jesus não tivesse nascido? Obviamente tem várias respostas, né? Algumas boas, outras ruins, mas a gente vai tentar aqui extrair uma informação dos textos bíblicos que eu separei aqui para poder aqui meditar, tá bom? Se você não conhece nosso canal, assista esse vídeo até o final. E se você gosta do conteúdo, tá? A gente faz com todo carinho, todo cuidado, mesmo tendo pouquíssimos recursos. Se você puder se inscrever, se inscreva. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, que é um vídeo que vai trazer coisas importantes, tá bom? Então, se você puder abrir a sua Bíblia em João capítulo 8, verso 12, e o verso também de número 24, e o verso número 31 e 32, tá bom? João 8, 12, diz assim, parte B. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Esse é o verso 12, capítulo 8 de João. E o verso de número 25, cadê? Não, 24, tá bom? Diz assim, por isso eu vos disse que morreis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou. Morrereis nos vossos pecados, tá? O verso 31 e 32 do capítulo 8 de João. Depois disse Jesus aos judeus que havia crido nele: Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade pode nos responder essa pergunta. Se Jesus não tivesse nascido, estaremos aonde? Em trevas. Se Jesus não tivesse nascido, estaremos de que forma? Presos, mortos em nossos pecados. Se Jesus não tivesse nascido, estaríamos na relatividade, no ceticismo, na falsa conjectura, né? E não teremos, de fato, vida nem biológica, muito menos eterna. Mas eu quero me concentrar também no capítulo 14 de João. Tá? Depois do capítulo 8, capítulo 14, versículo 6, é onde nós vai ajudar bastante a meditar e a responder, e a trazer mais argumento para tentar responder essa pergunta aí, tá bom? No verso 6 do capítulo 14.
que fazer novamente esse trabalho, tá bom? Então, a gente está no capítulo 14 agora de João, né? Do Evangelho de João. Onde a gente vai poder aqui meditar sobre essa pergunta, tá bom? Vejamos aí, abra aí sua Bíblia também, se você puder, capítulo 14 de João, certo? A gente voltou, tá bom? Desculpa aí, pessoal. A internet talvez aqui cai muito, certo? Bem, a gente vai se concentrar agora no capítulo 14 de João, não é? Para a gente poder meditar aí nesse tema importantíssimo. Jesus afirma no capítulo 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Rapaz, esse texto é excelente. Então esse versículo vai sintetizar o verdadeiro papel central de Cristo em três aspectos essenciais, necessários, que é a fé, a verdade e a vida. Então, com base nesse texto, certo? Com base nesse texto, a gente vai poder explorar como seria o mundo se Jesus não tivesse nascido, conforme a essa própria escritura. A gente está tentando aqui refletir, certo? Bem, o mundo onde Jesus não tivesse nascido era um mundo sem fé. E a Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, tá? É algo que é impossível. Sem fé, o justo viverá pela fé. Então, sem Jesus não haverá verdadeira fé, ok? Então, com Cristo nascendo, nós entendemos que, por meio da Escritura, Jesus é o que? O único e suficiente mediador entre Deus e os homens, certo? Então, Jesus é o único mediador que nos reconcilia com Deus. Sem o nascimento de Cristo, tá? Não teríamos nenhum acesso ao Pai. Sem o nascimento de Cristo, não temos nenhum acesso ao Pai, ok? Conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, nós estaríamos presos a um sistema de obras incapaz de satisfazer as exigências de um Deus santo, poderoso e eterno, conforme Romanos capítulo de número 3, versículo 23. Então, as religiões no mundo todo, que supostamente falam de Cristo, não seguem de fato o verdadeiro Cristo, conforme o capítulo 8 de João. Então, eles apresentam um sistema de crença, porque não existe fé, não existe a obra redentiva de Cristo. Então, nesse ambiente, um mundo sem Deus, é um mundo totalmente perdido, é uma religião perdida. Mas agora, por causa de que Cristo nasceu, tudo é diferente, certo? Não, não somente não teríamos acesso ao Pai, as obras que poderíamos fazer ou deixar de fazer seriam ineficazes, e também não haveria caminho de redenção, não haveria retorno, não haveria chance, oportunidade, e todos nós estaremos debaixo da profunda e eterna ira de Deus. Isso é o verdadeiro evangelho no qual as religiões escondem de vocês. As pregações hoje em dia não giram em torno do texto bíblico, sim em torno de uma falsa psicologia. Isso, nós aqui não fazemos isso, tá bom? Abra aí em Romanos 1,18, por favor. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Ou seja, todas as religiões, ideologia política que reprime, que esconde, que oculta, que distorce a escritura, é objeto de ira de Deus. E se você conhece o Evangelho, você agora está na graça de Deus, tá bom? Porque por meio de Cristo nós temos a fé. Sem Cristo não teremos fé. Entende? O que o ímpio tem não é fé, pessoal. É suposições irracionais. É tanto que a maioria deles acreditam em quê? Em estátuas, em cimento. Isso não é fé, certo? Então, se Jesus, o Evangelho, que é o verdadeiro poder de Deus para a salvação, conforme Romanos 1, verso 16, não existiria, não teríamos como ter uma relação verdadeira com Deus, e essa relação seria extremamente rompida, porque não há religião nenhuma no mundo, denominação do mundo nenhuma, tá? Pode abrir o caminho para Deus. Não há possibilidade, pessoal. Jesus Cristo deixou isso bem óbvio, tá? Então a gente está aqui refletindo, tá bom? Parte 2, a verdade, né? Ele diz que o caminho, a verdade e a vida. Vamos falar agora da verdade. Então, ele é a verdade porque ele é a base para a minha vida, ele é a base para o meu pensamento. Então, muitas pessoas pensam de forma equivocada porque não pensam os pensamentos de Cristo. Então, é errado. Então, Jesus afirmou ser a verdade absoluta.
Os homens desse mundo, desse tempo, negam a verdade absoluta, portanto, negam a Cristo. São eles que não creem em Cristo. Certo? Então, a verdade absoluta não é apenas no sentido metafísico, espiritual, mas como fundamento de toda a realidade social, cultural, educacional, científica, filosófica, enfim. Então, a vida de Cristo e os ensinos de Cristo moldam profundamente o pensamento da nossa cultura. Isso deve acontecer sempre, incluindo as áreas da filosofia, da teologia, da educação, da física, da ciência, enfim, como um todo. Então, Cristo cria a ideia de dignidade humana. Essa dignidade humana vem da verdade, de que todos são criados à imagem de Deus. Tá? O conceito de sacrifício e amor ao próximo é central no cristianismo. Tem raízes nos ensinamentos do Cristo e influenciou os direitos humanos, a abolição da escravidão e a verdadeira justiça social, que não tem nada a ver com a esquerda, que não tem nada a ver com o esquerdismo, com o marxismo, com o comunismo, com o nazismo, com o fascismo. A justiça social, ela tem bases bíblicas e talvez algum dia eu vou aqui expor melhor, tá bom? Mas por hora nós estamos apenas tentando aqui te dar mais argumentos, mais evidências de como entender. E se Jesus não tivesse nascido? Não teremos fé, não teremos chance de voltar para Deus, não teremos o amor de Deus, não teremos a verdade. Tá? É por isso que os homens hoje em dia ficam dizendo assim, cada um tem sua religião. Quem é você para me dizer tal coisa? Por quê? Eles preferem as obras das trevas. E você vai ver que Jesus Cristo desfez as obras do diabo. As religiões, pessoal, que cegam o entendimento das pessoas, essas são obras das trevas, tá bom? Bem, então, sem Cristo, se Jesus não tivesse nascido, o mundo seria guiado pelas trevas, pelo relativismo moral, pela desesperança, pelo adultério, pela morte, pelo suicídio, pela desinformação, por todas as políticas de esquerda, pelas falsas religiões, tá? Cristo é a espada de Deus, a espada que destrói tudo que realmente não tem base na criação de Deus, nos mandamentos de Deus, né? Então, se Cristo não tivesse nascido, não haveria verdade transcendental para fundamentar o nosso pensamento, as nossas ações. E isso deixava-nos à mercê de ideologias totalmente destrutivas, pessoal. Então, Jesus era a verdade, era a vida, era o caminho. O caminho é reputou aqui como fé, né? Então, ele também era a vida. Você que não conheceu o Evangelho, você que não conhece o Evangelho, você pode conhecer até uma religião. Isso é inútil. Eu conheço a religião de fulano e tal. É inútil, meu irmão. Você vive uma religião inútil. Eu quero dizer a você que nesse vídeo, Jesus é maior do que a religião. Eu sigo o sistema político. Jesus é maior do que o sistema político. Eu sigo a cultura. Jesus é muito maior do que a cultura. Tá? O evangelho não é religião. O evangelho é das boas novas do reino de Deus. Certo? Então você precisa conhecer o reino de Deus. Se você receber esse vídeo, é porque você precisa conhecer mais Jesus Cristo. Bom, a verdade do evangelho. E as religiões desse mundo que trabalha para um sistema mundano querem impedir o conhecimento do evangelho, querem inventar a falsificação da palavra de Deus. Mas estamos aqui trabalhando, pessoal, para apresentar aqui o verdadeiro evangelho a vocês. Bem, então, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. São várias obras que o diabo tem feito no mundo, né? Se a gente consegue repor aqui a imagem do vídeo, do tema, vai ficar melhor para vocês, tá bom? Ok, voltamos, né? A gente está aqui agora meditando, certo? Tá caindo muito, desculpa aí, pessoal, me perdoem, tá? A gente está meditando agora, na parte finalzinha do vídeo, que justamente é falando sobre a vida, né, de Cristo, né? Talvez você recebeu a vida biológica, a vida desse exato momento, tá? Mas eu quero dizer a você que existe algo maior do que isso, que é a vida eterna. O ímpio ou o religioso, pessoal, ele teme a morte. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por existir a morte, pessoal. Porque Jesus venceu a morte. E a religião e o ímpio que não confessam o evangelho, eles têm medo da morte. A religião que essas pessoas professam não dá a eles o poder de vencer a morte, porque os deuses que eles servem, as pessoas que eles evocam, as pessoas que eles
atuam não pode salvar eles do dia do julgamento, não pode salvar eles da morte, mas Jesus Cristo pode nos salvar da morte. Então, o mundo onde Jesus não tivesse nascido é esse mundo onde as pessoas criam religiões, mas temem a morte, porque eles não têm como escapar da morte. Mas nós que cremos em Cristo, percebemos, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, que Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, portanto, ele venceu a morte. E é o único superior a tudo. E por causa disso, nós temos a confiança. E somente quem tem verdadeiramente Cristo percebe que, ainda que ele venha morrer, ainda que ele esteja no estado de desespero, ele vai vencer a morte, vai vencer todas as dificuldades, tá certo? Porque Jesus venceu. Isso é a verdade do Evangelho. Diferença essencial. Diferença nós temos o Evangelho. Por isso nós vamos vencer. Então, está muito bom em nossos direitos no todo. Só. A gente caiu de novo, pessoal, aqui na internet, mas a gente voltou, tá? Paciência, né? Paciência, né? Precisa ter paciência. Bem, aí vai já quase finalizar aqui o vídeo, pessoal. Peço desculpa a vocês novamente aí pela queda, mas é assim, a dificuldade é grande, né? Bem, a gente estava aqui em Efésios 2:1, né? Efésios 2:1.
Então, sem mim, não, vocês não podem fazer coisa alguma, conforme João capítulo 15, versículo 5. Então, a perfeita obra que Cristo fez na cruz do Calvário nos dá a vida eterna. Se Jesus não tivesse nascido, o pecado e a morte reinariam e estariam sujeitos à condenação eterna, certo? Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 18. Eu creio que esses textos foram banidos do nosso tempo. As pessoas hoje não falam desse texto para nós, pessoal. Bem, finalizando o vídeo, então, a ausência de Cristo, ou seja, se Jesus não tivesse nascido, nosso mundo seria um mundo sem esperança, um mundo perdido em pecados, um mundo sob o juízo de Deus. Mas, porque ele nasceu, morreu e ressuscitou, temos o privilégio, nós cristãos, tá, de sermos reconciliados com Deus e de viver uma vida de piedade, de graça e conhecimento, de temor ao Senhor. Então Jesus, ele mesmo disse, eu vim para que tenha a vida eterna e tenha em abundância, em João capítulo 10. Religião nenhuma no mundo pode oferecer isso, somente Cristo Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, portanto, o nascimento de Cristo é muito importante, é um evento significativo para toda a história da humanidade. Então, sem esse evento, sem esse cumprimento das profecias do Antigo Testamento, revelado no Novo Testamento, não haveria redenção, vida ou verdade. E com ele temos tudo isso e muito mais. Que possamos agora reconhecer o verdadeiro evangelho e viver à luz da sua verdade, tá bom? Forte abraço. Desculpa aí novamente essa queda de internet, pessoal, mas é assim mesmo, tá bom? Compartilhe, deixe seu like aí para nos ajudar, tá? Mais pessoas possam achar nosso canal. Então, até mais. Um forte abraço a todos, tá bom?